Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Nos tempos antigos, as estátuas eram consideradas monumentos de poder, beleza e adoração divina. Por trás dessas esculturas majestosas, talhadas em mármore, bronze ou madeira, muitas vezes escondem-se mistérios que resistiram ao teste do tempo. No vídeo a seguir, vemos uma estátua em um cemitério desconhecido que de repente tentou abrir os olhos para a câmera. Muitas pessoas nos comentários sugerem que o vídeo foi editado por computador e que é falso. Outros acreditam e dizem que a estátua realmente abriu seus olhos. O criador do vídeo sugere que os olhos da estátua sejam fechados, mas, como podemos ver, os olhos parecem ter sido abertos. Você acredita nisso? A foto poderia ter sido photoshopada? O vídeo foi editado? Ou estamos lidando com um fenômeno inexplicável aqui? Uma imponente estátua da Virgem Maria de 4 metros foi colocada nas águas cristalinas ao redor de Bohol, nas Filipinas, como uma arma poderosa contra a prática destrutiva da pesca com dinamite. Esta impressionante estátua está estrategicamente posicionada no Recife para acabar com os métodos nocivos utilizados pelos pescadores locais, como o uso de explosivos e cianeto. Estas práticas destrutivas não só causam danos aos frágeis recifes de coral, mas também resultam numa mortalidade massiva da vida marinha. Os pescadores apenas retiram da água os peixes desejados e deixam o resto apodrecer. Apesar dessas técnicas tradicionais de pesca estarem profundamente enraizadas na cultura local, são cada vez mais vistas como uma ameaça à natureza. Os padres católicos locais enfatizam a importância da administração e da responsabilidade de proteger o nosso planeta. A imagem de Nossa Senhora é considerada a padroeira do Recife, refúgio seguro para toda a vida, tanto humana como animal. A presença da estátua também provocou uma mudança notável no comportamento dos pescadores. Por respeito à Virgem Maria, eles agora evitam danificar o Recife. Na Jordânia fica a Ingazal, que significa a Primavera da Gazela, um sítio repleto de tesouros arqueológicos que datam de 7250 a.C., na era dos caçadores e coletores. É um lugar mágico onde a história sussurra e onde estátuas de pedra parecem ganhar vida. Nesse local antigo foram descobertas 32 estátuas escondidas em 2 esconderijos secretos. Algumas dessas estátuas têm quase tamanho humano e parecem ser compostas de diferentes partes, como se já fizessem parte de um quebra-cabeça encantador. Acredita-se que essas estátuas desempenharam um papel significativo em rituais e cerimônias antigas. Talvez tenham sido usados para homenagear ancestrais, afastar espíritos malignos ou até mesmo para representar deuses. Algumas estátuas têm até 2 cabeças, lembrando lendas antigas sobre deuses gêmeos. Além disso, contam-nos histórias de muito tempos atrás, uma época de mistério e magia, e que ainda existem muitos segredos à espera de serem descobertos. Uma pessoa religiosa estava frequentando uma igreja na Sexta-feira Santa em algum lugar de Santa Ana, no México, e se você olhar de perto, de repente, ao fundo, a estátua de Jesus se move. Depois que o vídeo foi postado na internet, muitas pessoas acreditam que a cabeça de Jesus pareceu se mover. No entanto, o movimento seria tão pequeno que seria difícil perceber. Porém, se aumentarmos o zoom, você poderá ver claramente que a cabeça foi repentinamente inclinada para baixo. Segundo algumas pessoas, é possível que a coroa na cabeça da estátua tenha caído, e assim, criando uma falsa impressão. O padre da igreja não tem certeza. Por um lado, acredita que algo milagroso aconteceu, mas também pode ser que a cabeça da estátua tenha desabado um pouco. Mesmo assim, acho que é um evento misterioso para esta estátua de quase 300 anos. Durante anos, surgiram rumores sobre um tesouro escondido dentro de The Amilosphere, uma escultura famosa em Las Vegas. E finalmente o mistério foi desvendado. Havia de fato algo incomum no seio de uma das sereias. Uma inspeção mais aprofundada revelou que os seus seios foram adicionados separadamente após a construção original, criando uma anomalia impressionante em uma das esculturas mais fotografadas da Strip. A razão por trás dessa adição oculta foi revelada por Toland Grinnell, o artista moderno encarregado de criar a obra. Ele explicou que foi contratado para criar uma peça que se adaptasse perfeitamente ao tema renascentista do hotel. Inspirado por seu amor por Las Vegas, com sua mistura de alta e baixa cultura, a fusão do antigo e do novo e sua natureza acessível, ele começou a trabalhar com entusiasmo. É importante ressaltar que Grinnell nunca teve a intenção de manter a adição em segredo. No dia 5 de dezembro de 2014, como parte do fim de semana último no Venetian,
visitantes selecionados tiveram a oportunidade de contemplar a obra escondida. A obra-prima oculta que surgiu foi um diorama vibrante e tridimensional feito de madeira, resina, tinta e vários outros materiais, representando os pitorescos canais de Veneza. Em Verona, na Itália, fica a estátua de bronze de Julieta, sussurrada para trazer sorte no amor se você tocar em seu seio. Mas a busca para a felicidade romântica causou inadvertidamente mais do que apenas milagres amorosos. A querida estátua, que já foi um símbolo do romance, foi temporariamente retirada de Verona devido a todos os seus retoques. Milhares de corações esperançosos, ao tocarem na estátua, danificaram-na, necessitando agora de restauração. Enquanto os especialistas a retiravam cuidadosamente do seu local medieval, que se acredita ser o lar da jovem heroína de Shakespeare, fizeram uma descoberta surpreendente. As pessoas enfiaram suas cartas de amor e chaves e cadeados nas fendas da estátua. Ao longo de anos de fricção, as rachaduras aumentaram, criando espaço para os visitantes guardarem suas mensagens de amor dentro. A estátua original, fundida em 1969, já havia sofrido danos consideráveis, mas entre as rachaduras também encontraram chaves de cadeado. Casais apaixonados compravam cadeados, gravavam seus nomes neles e jogavam fora ou escondiam a chave em um lugar secreto, na esperança de um amor eterno. Jason De Kers Taylor é um escultor britânico que tem duas paixões, nomeadamente a escultura e o mar. Ele combinou esses dois interesses e criou o parque de esculturas mais exclusivo do mundo. O Parque de Esculturas Subaquáticas, como era chamado, está localizado na costa oeste de Granada e se tornou um museu subaquático de mergulhadores de todo o mundo. Como as estátuas estão no fundo do mar há muito tempo, ele se tornou uma espécie de lugar para a vida subaquática que vive aqui. No entanto, dizem que as estátuas também mudam de forma de tempos em tempos. Nesta foto, a estátua parece ter olhos que parecem bem assustadores. Será que essas estátuas realmente se movem? Claro, como as estátuas estão na água por muito tempo, é possível que às vezes pareçam se mover ou mudar. Isso provavelmente se deve às condições de salinidade da água e ao crescimento das criaturas marinhas e de tudo ao seu redor. Em 2016, os conhecedores de arte na Austrália encontraram um verdadeiro tesouro enquanto preparavam uma antiga estátua de madeira para leilão. Escondido dentro da escultura, eles descobriram um achado único, uma nota de papel rara da dinastia Ming da China. Esta nota amassada, mas ainda intacta, data do 3º ano do reinado do imperador Zhu Yuanzhang, correspondendo ao ano de 1371 no calendário ocidental. O que torna essa nota tão notável são as severas advertências aos potenciais falsificadores impressas em caracteres chineses, proclamando que a punição pela falsificação é nada menos que a decapitação. Ficou claro que a dinastia Ming não brincava com a falsificação. A nota foi habilmente escondida dentro de uma escultura de madeira representando a cabeça de um Luohan, uma figura importante do budismo chinês. Isso sugere que a estátua já fez parte de uma família ou de um templo público. As inscrições na nota e os selos oficiais em tinta vermelha e preta marcam-na como uma peça valiosa designada como Grande Nota do Tesouro Ming, com valor de 1 yuan. É verdadeiramente surpreendente pensar que essa nota permaneceu escondida dentro da antiga estátua chinesa durante mais de 600 anos. Isso nos dá uma visão fascinante dos costumes e rituais da época, onde pequenas oferendas como essa nota de papel eram usadas como presentes religiosos. No Antigo Egito, os gatos não eram vistos apenas como animais de estimação, mas como seres sagrados que se acreditava trazerem boa sorte a qualquer pessoa que os abraçasse. É fascinante ver como eles levavam a sério seus amigos felinos. Os pesquisadores descobriram uma múmia de gato em um sarcófago de gato agora em exibição no Museu de Manchester. Imagine, famílias egípcias ricas adornavam seus gatos com joias e os tratavam com guloseimas saborosas. E se um amigo tão peludo faleceu, não foi uma tristeza qualquer, não. Foi muito intensa. Seus donos ficaram tão perturbados que rasparam as sobrancelhas e esperaram que as sobrancelhas voltassem a crescer antes de pararem de lamentar. E sabe qual é a parte mais maluca? Se você acidentalmente matasse um gato no Antigo Egito, receberia a pena de morte. Não é brincadeira. Os antigos egípcios também acreditavam seriamente que seus deuses podiam relaxar com gatos. Então eles mumificaram esses felinos como uma homenagem aos deuses. É por isso que houve todo um negócio em torno da criação e mumificação desses animais especiais. Os gatos podem não ter sido deuses, mas eram símbolos de proteção divina.
Esta estátua da Virgem Maria está em algum lugar na cidade de Metán, no noroeste da Argentina, e é propriedade de Rosana Mendonça Frias e sua família. A mancha vermelha que você vê no rosto da figura é considerada lágrimas de sangue, que vem da Virgem Maria quando ela chora. Segundo a família, eles teriam testemunhado várias vezes quando a estátua começou a chorar. Em abril de 2017, a estátua começou a chorar com lágrimas de sangue, e desde então isso inexplicavelmente já aconteceu mais de 38 vezes. Quando a mulher postou uma foto da estátua na internet, no dia seguinte havia 7.000 pessoas que queriam dar uma olhada na estátua. Alguns eram crentes enquanto outros estavam curiosos para saber se as histórias realmente aconteceram. Como tantas pessoas compareceram, a estátua foi colocada em uma caixa de vidro para protegê-la. No Museu Arqueológico Nacional de Madrid está a intrigante Senhora de Elche, com seu olhar penetrante e aura misteriosa. Esse antigo busto de calcário descoberto em 1897 em Valência cativa os arqueólogos há mais de um século e suscita debates acalorados. Inúmeras teorias surgiram sobre o significado dessa estátua misteriosa. Alguns a veem como uma rainha mourisca, outros como uma bruxa ou mesmo como uma visitante do espaço sideral. No entanto, os arqueólogos estão convencidos de que ela é uma representação única da deusa-mãe cartaginesa Tanit, usada na antiguidade como uma urna funerária. A autenticidade da Senhora de Elche tem sido contestada ao longo da história com rumores de falsificação. Em 2011, técnicas avançadas de investigação confirmaram a autenticidade da estátua, revelando vestígios de cinzas com fragmentos de ossos humanos datados de mais de 2.500 anos. Também correspondia ao antigo período ibérico, mas quem ela realmente era permanece um mistério. Na antiga Nara japonesa, uma cidade rica em história, os arqueólogos fizeram uma descoberta emocionante que cativa a imaginação. Nas profundezas de uma estátua centenária de Buda, o Monju Bosatsu do templo Hokkaido, foram encontrados vários pergaminhos e artefatos misteriosos escondidos do mundo por muitos séculos. O templo Hokkaido, um bastião do budismo construído no século VIII, era um centro de atividade espiritual na antiga Nara. Dentro deste templo ficava a humilde estátua de Monju Bosatsu, com apenas 73 centímetros de altura, descansando em silêncio ao longo dos anos. Nenhuma alma suspeitava que essa figura modesta abrigaria tamanho tesouro de artefatos históricos. Monju Bosatsu, um bodhisattva, simboliza o nobre esforço para ajudar os outros a escapar do sofrimento. Uma tomografia computadorizada revelou que a cabeça da estátua continha cerca de 30 objetos, enquanto outros 150 artefatos estavam escondidos no torso, cada um com sua própria história e significado. Essa descoberta levanta inúmeras questões. Por que esses artefatos foram escondidos na estátua e como eles caíram no esquecimento ao longo dos séculos? Até mesmo o sacerdote-chefe do templo Hokkaido não sabia dos tesouros escondidos no Monju Bosatsu. Este é um dos vídeos mais famosos de estátuas em movimento na internet. No vídeo, vemos a deusa hindu Lorde Kalika seguindo a câmera com os olhos. No entanto, muitas pessoas pensam que isso foi uma ilusão de ótica, criada pelos olhos vazios da estátua. Isso também me lembrou um pouco de um vídeo que vi de uma ilusão de T-Rex. Disse que o escultor da estátua do Senhor Kalika usou algum tipo de técnica semelhante para fazer isso. No entanto, outros dizem que a estátua tem poderes superiores porque dizem que ela tem 4 braços. Em outras representações, às vezes ela tem até 10 braços. Na cultura indiana, ela também costuma ter uma cor azul, o que a torna bastante misteriosa. Esculpida em marfim de mamute, essa estátua, que se acredita ter 40.000 anos, tem uma altura de 31 centímetros. Ela combina a cabeça de um leão das cavernas com parte do corpo humano. A figura fica com as pernas ligeiramente afastadas, enquanto os braços se estendem para os lados de um corpo esguio e felino. Esta obra de arte antiga vem de um mundo além da nossa realidade cotidiana e representa um ser que existe além da forma física, uma personificação simbólica de conceitos sobrenaturais. Descoberta em 1939 numa caverna no atual sul da Alemanha, os vestígios de desgaste indicam que foi segurada, repassada e tocada, buscando revelações sobre seu significado e propósito. Foi feita de marfim de mamute, refletindo seu ambiente antigo, uma época em que os mamutes vagavam e o leão das cavernas atravessava a terra. A caverna Stadel, onde a estátua foi encontrada, era ainda mais misteriosa, voltada para o norte e desprovida de luz solar, inadequada para a habitação humana.
O Homem-Leão representava uma divindade, uma manifestação de uma história de criação ou um humano transformado durante uma jornada cósmica para se comunicar com seres sobrenaturais. Entre os muitos mistérios do Egito, um se destaca acima de todos os outros, a grande esfinge de Gizé. Essa gigantesca estátua construída há quase 4.500 anos continua a intrigar até hoje, mas o que os arqueólogos descobriram recentemente está causando ainda mais excitação: uma câmara secreta por baixo da esfinge. Dentro do complexo da Grande Esfinge existem inúmeras passagens, túneis e câmaras, cada uma com seu próprio mistério. Mas é a câmara recentemente descoberta que agora atrai toda a atenção. Escondida perto do peito da esfinge está uma porta de ferro no chão escondida entre as patas do monumento. De acordo com contos antigos, esta câmara poderia ser o Salão dos Registros, uma biblioteca lendária enterrada sob a esfinge e as pirâmides de Gizé. Várias testemunhas relataram que não uma, mas várias estátuas de Buda no centro comercial de Kuala Lumpur repentinamente começaram a se mover. Isso também foi capturado pela câmera, e vemos que as bocas e os olhos se movem e uma espécie de luz branca brilhante incide sobre a estátua. Muitas pessoas afirmam que o vídeo não foi adulterado e que isso realmente aconteceu. O fenômeno inexplicável aconteceu das 17 horas às 18 horas do dia 27 de fevereiro de 2011. Um monge que estava por perto disse que viu a luz saindo da estátua seguida por sons inexplicáveis que pareciam vir de outra dimensão. Algumas pessoas dizem que outras estátuas que estavam lá fora também começaram a se mover. Não tenho ideia se devemos acreditar nessas pessoas. Afinal, os céticos dizem que isso nunca poderia acontecer. Você acredita nisso? Diz aí nos comentários. Olhe para uma estátua por tempo suficiente e quase parece que ela está olhando de volta, talvez até ganhando vida e vagando à noite. No apogeu da rede de fast food, Ronald McDonald era a personificação da marca, mas nos últimos anos sua presença diminuiu drasticamente. Agora você não verá em nenhum lugar dos estabelecimentos McDonald's. O misterioso desaparecimento de Ronald McDonald coincidiu com um incidente assustador em um estacionamento abandonado em Wisconsin. Em agosto de 2016, estátuas perturbadoras de palhaços aterrorizantes apareceram nas redes sociais, inicialmente confundidas com propaganda de um próximo filme de terror. Mas logo as fotos se espalharam como um incêndio pelo mundo depois de chamar a atenção dos meios de comunicação. Apenas um mês depois, palhaços assustadores surgiram no Canadá, na Austrália e no Reino Unido, causando pânico. Seguiram-se histórias perturbadoras como a de uma família na Flórida sendo atacada por uma gangue de 20 palhaços, e outro incidente em que um menino foi perseguido até a escola por alguém usando uma máscara de palhaço. Uma descoberta assustadora abalou aqueles que a confundiram com a estátua do Senhor da Paciência no México. Durante o trabalho de restauração deste ícone antigo, um raio-x revelou um segredo arrepiante. No fundo havia 8 dentes humanos perfeitamente preservados. Este achado sinistro, descoberto durante a manutenção da estátua que remonta ao século XVIII, levantou sobrancelhas e acelerou os batimentos cardíacos. Os dentes, totalmente intactos e visíveis até a raiz na radiografia, levantaram questões sobre sua origem e significado. Alguns especulam que os crentes os doaram como forma de gratidão ou devoção ao ícone religioso. Embora as estátuas às vezes tenham dentes, elas normalmente são feitas de materiais como madeira ou osso. Esses dentes, no entanto, são inegavelmente humanos. A estátua do Senhor da Paciência, com 1,80 m de altura, retrata um Cristo paciente e sofredor, ancorado em uma igreja em San Bartolo Cuautlapan, uma cidade remota ao norte da cidade do México. Com essa descoberta inesperada, o mistério que rodeia a estátua e os seus dentes permanece sem solução. Branca de Neve é provavelmente uma das princesas da Disney mais amadas do mundo, mas as crianças que moram em Boca del Rio, no México, e viram o vídeo a seguir, acham que Branca de Neve é assustadora. Isso ocorre porque há uma estátua no Parque do Reino que dizem se mover. No vídeo a seguir de um programa de TV mexicano, vemos que eles conseguiram capturar um evento sobrenatural para as câmeras. Só de olhar para a estátua pode causar arrepios no corpo. Em um ponto, a câmera se aproxima dos olhos de Branca de Neve e você vê seus olhos piscarem. O cinegrafista teria dito que ficou apavorado e muito chocado depois que isso aconteceu. Desde que o parque foi inaugurado em 1988, várias aparições de fantasmas também foram relatadas por moradores. Na verdade, antes de virar parque, era um cemitério particular da família que morava aqui.
Nas profundezas de um lago salgado na Austrália Ocidental, encontra-se um cenário assustador e encantador aguardando almas aventureiras. Nesta paisagem árida estão 51 esculturas espalhadas, cada uma representando um retrato sinistro dos indígenas australianos locais. Essas estátuas, criadas pelo artista britânico Anthony Gonley, formam o projeto Inside Australia, inaugurado em 2003 no Lago Ballard, cerca de 800 quilômetros a nordeste de Perth. O projeto marcou o 50º aniversário da Feira Internacional de Arte de Perth, a mais antiga do gênero no país. Apesar de terem passado mais de 12 anos desde a sua inauguração, essas firmes figuras de aço ainda lançam sombras misteriosas sobre o Lago Salgado. Em meio à deslumbrante extensão branca, as esculturas apresentam um contraste marcante. Anthony encontrou inspiração para essas esculturas passando um tempo com as comunidades aborígenes locais. Aqui, indivíduos se ofereceram para ser digitalizados para criar contornos digitais para a obra de arte. Esses contornos foram então transformados nas estátuas misteriosas que agora adornam o Lago Ballard. Você consegue se imaginar caminhando por esse deserto e não perceber que se trata de obra de arte moderna? Pesquisadores do Museu Altes de Berlim fizeram uma descoberta intrigante sobre a famosa rainha egípcia Nefertiti. Usando tecnologia médica avançada, incluindo uma tomografia computadorizada, eles investigaram o estuque do seu busto de 3.300 anos. O que eles descobriram foi verdadeiramente surpreendente. Sob as espessas camadas de estuque, os pesquisadores descobriram uma escultura de pedra lindamente detalhada do rosto de Nefertiti, diferente da face externa de estuque pela qual ela é conhecida. Anteriormente, pensava-se que a pedra subjacente servia apenas como suporte estrutural, mas a digitalização revelou uma obra-prima que permaneceu escondida durante séculos. A face de pedra exibia detalhes delicados não visíveis no estuque, como vincos sutis nos cantos da boca e uma leve protuberância no nariz. Esta descoberta adicionou uma dimensão real às feições da antiga rainha. Além disso, as maçãs do rosto de Nefertiti pareciam mais acentuadas no estuque, realçando seu fascínio majestoso. Acredita-se que Nefertiti, esposa do faraó Akhenaton, tenha sido uma governante poderosa, possivelmente exercendo um poder significativo durante seu reinado de 1370 a.C. a 1330 a.C. A próxima estátua é o Santuário de Nossa Senhora do Tapao, localizado em Tapao, um local de peregrinação no Vietnã. Os crentes precisam subir uma escadaria de quase 400 degraus para admirar a estátua de perto. Como muitos santuários e templos, afirma-se que muitos milagres aconteceram nesta área, como aparições divinas e curas milagrosas. Disse que um desses milagres foi capturado pela câmera. A qualidade do vídeo não é muito clara, mas se você olhar de perto, a capa que está ao redor da estátua se move. Na minha opinião, o vídeo parece confiável. Isso também pode ser porque as pessoas ao fundo ficaram realmente surpresas quando Maria fez sua presença ser sentida. Você acredita nisso? Aliás, se você prestar atenção nas árvores, verá que também não havia vento na área neste momento. Uma antiga estátua de Jesus do século XVIII revelou um tesouro escondido de segredos. Ao restaurar esta obra de arte centenária, os especialistas encontraram uma nota misteriosa de 1777 escondida dentro da estátua como uma cápsula do tempo. A nota, presumivelmente escrita pelo padre Joaquim Minguez, lança uma luz fascinante sobre a vida cotidiana há 300 anos. Desde atividades mundanas até questões políticas e religiosas, o documento fornece informações sobre a vida espanhola naquela época. Descoberta por artesãos da empresa de restauração de arte da Vinci Restauro, com sede em Madrid, a nota estava escondida no interior oco da estátua de madeira. Esse valioso artefato, localizado na igreja de Santa Agueda, na aldeia de Sotillo de la Ribera, é hoje não apenas um símbolo religioso, mas também um guardião de segredos do passado. O fato de o escultor ter incorporado intencionalmente na obra 2 pequenos compartimentos, conhecidos como permaninos, acrescenta ainda mais mistério à história. Bem no coração de Singapura, encontra-se um tesouro cultural único que o leva numa viagem épica pela vida após a morte. Haw Par Villa, uma extensa propriedade de 3,8 km², encanta os visitantes com sua impressionante mistura de mitologia, folclore e um toque de terror. Fundado em 1937 pelo empresário sino-birmanês Aw Boon Haw, o parque é uma homenagem ao seu irmão.
O que realmente diferencia o parque são as mais de 1.000 estátuas e 105 dioramas em tamanho real que adornam o local. Inspiradas nas lendas e contos chineses, essas maravilhas artísticas oferecem uma visão fascinante de um mundo de maravilhas. Enquanto algumas cenas retratam Budas alegres, outras transportam você para reinos sombrios, cheios de cenas horríveis. Você verá meninos sendo devorados por criaturas aterrorizantes e punições terríveis que o aguardam na vida após a morte, de acordo com as crenças taoístas e budistas. Localmente, Haupar Villa é conhecida como um lugar misterioso. Você tem coragem de entrar nesse mundo extraordinário de maravilhas e horrores? Neb Seno é uma estátua egípcia de 4.000 anos no Museu de Manchester, que teria sido capturada pela câmera enquanto se movia e até girava. Como a estátua tem 4.000 anos, as pessoas acreditam que ela tem poderes mágicos. De que outra forma se pode explicar que a estátua de 25 centímetros se moveu? A história conta que esta estátua foi criada no ano de 1800, como um vaso para a alma de um egípcio. Depois que o vídeo foi carregado, viralizou muito rapidamente, com muitas pessoas incapazes de explicar. Vários especialistas que examinaram as imagens de vídeo dizem que a estátua se moveu devido às vibrações de pedestres próximos que passavam por ela. Você acredita nisso ou pode haver algo mais misterioso acontecendo afinal? Me conta nos comentários. Na pitoresca cidade holandesa de Amersfoort, o Meander Medical Center desvendou o antigo mistério. Uma estátua milenar de Buda que havia sido emprestada ao Museu Drenthe. Mas esta não era uma estátua comum. Dentro dela estava a múmia de um monge budista estimado em posição de lótus. A estátua pintada em ouro foi cuidadosamente colocada em uma maca para que os médicos pudessem examinar o que chamaram de paciente mais velho de todos os tempos. Os resultados foram impressionantes. Os órgãos do monge foram substituídos por fragmentos de papel coberto com antigos caracteres chineses e outros materiais misteriosos. No entanto, a forma como os órgãos foram removidos permaneceu um enigma. Acredita-se que o corpo dentro da estátua seja o mestre budista Liu Quan, que morreu por volta do ano 1100. O motivo pelo qual seus restos mortais foram enterrados nessa antiga estátua chinesa permanece um mistério. Alguns acreditam que os monges, movidos pelo desejo de vida eterna, praticaram a automumificação, mumificando os seus próprios corpos ao longo de décadas. Desde a infância, Heather Andrews achava gnomos um pouco assustadores, mas quando ela acidentalmente deixou cair um gnomo de jardim de cerâmica na entrada de sua garagem e ele quebrou, sua aversão tomou um rumo inesperado. O que ela descobriu dentro do gnomo quebrado a deixaria com mais perguntas do que respostas. Após uma inspeção mais detalhada, Heather notou uma estátua menor discretamente presa à parte inferior do gnomo rachado. A estátua dentro da estátua representava o corpo vestido de uma mulher com um toque incomum. Seu rosto tinha a aparência de um homem barbudo. Esta misteriosa descoberta deixou pensando sobre o seu significado e propósito. A figura dentro do seu gnomo representava uma mulher ou um homem? Poderia ser um anjo ou um ícone religioso? A parte intrigante é que o gnomo em questão, chamado Pete, originalmente tinha a forma do Papai Noel. Um amigo de Heather comprou o gnomo por $20 em uma loja Target em Spring Hill, um ano antes do incidente. Este templo de Sai Baba, na Índia, é visitado por milhares de peregrinos todos os anos. Sai Baba é conhecido por ter realizado milagres. Seus seguidores afirmam que, depois de orar em seu templo, Sai Baba frequentemente aparecia em seus sonhos e lhes dava conselhos. Portanto, seus seguidores não ficaram surpresos quando viram o vídeo no qual a estátua parece se mover. De acordo com muitas pessoas, esse evento pertenceu à longa lista de milagres realizados por Sai Baba. Se você olhar de perto, verá que o pêndulo que paira sobre Sai Baba se move melancolicamente. Mas isso não é tudo. Se você olhar bem, parece que a estátua também está respirando. Talvez a parte mais assustadora seja que o pêndulo também cai no chão. Muito assustador, se você me perguntar. Já se perguntou por que ninguém pode entrar na tocha da Estátua da Liberdade? A resposta sombria está escondida em uma noite explosiva, exatamente 102 anos atrás, em 30 de julho de 1916. Blackton Island, uma ilha no porto de Nova York, foi abalada por uma explosão devastadora que abalou a cidade. Janelas quebraram em toda Manhattan e, infelizmente, 7 vidas foram perdidas. Até a icônica Estátua da Liberdade foi afetada, resultando no fechamento da tocha para futuros visitantes. O Serviço Nacional de Parques reconhece a explosão do Blackton Island como a razão para essa medida.
mas o motivo pelo qual ela ainda se aplica permanece um mistério. Inicialmente, dedos acusadores apontaram para os trabalhadores da ilha, conforme noticiado pelo The New York Times. Mas só vários anos mais tarde é que os investigadores descobriram a verdade chocante. A Alemanha, no meio da guerra, estava por trás do ataque. No entanto, o motivo pelo qual a tocha permanece inacessível permanece um enigma. O que você acha que eles podem estar escondendo lá dentro? As icônicas estátuas Moai da Ilha de Páscoa são um mistério intrigante que nos intriga há muito tempo. Embora normalmente as associemos a cabeças enormes e impressionantes que se projetam acima da paisagem, acontece que essas estátuas na verdade têm corpos inteiros. Uma descoberta surpreendente que muda a nossa compreensão dessas esculturas antigas. Os Moai, criados pelo povo Rapa Nui, estão situados na remota Ilha de Páscoa, rodeados pelas belas águas do Oceano Pacífico. Esculpidas na rocha nativa da ilha, essas estátuas monolíticas datam de um período entre 1100 a 1500 d.C. Com o tempo, os corpos dos Moai foram lentamente enterrados no subsolo, deixando apenas suas cabeças características projetando-se acima da superfície. Os pesquisadores fizeram descobertas ainda mais notáveis durante seu estudo. Nas costas dos Moai encontram-se desenhos rupestres gravados, incluindo símbolos representando canoas polinésias, possivelmente como uma homenagem à família do escultor. Além disso, encontraram vestígios de pigmento vermelho em cemitérios próximos, sugerindo que os Moai já foram pintados de vermelho. Talvez para fins cerimoniais, estas novas ideias lançam uma luz fascinante sobre os rituais e costumes do povo Rapa Nui. A noção de que os Moai têm corpos inteiros e foram associados a cemitérios comunitários torna as estátuas ainda mais misteriosas do que já eram. Qual você considera o segredo mais misterioso de estátua? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!